Qual é o benefício da dor? Será que Deus sente prazer em ver você passar por dor e sofrimento? De jeito nenhum. No entanto, mesmo que a vida nos leve a passar por acontecimentos dolorosos, Deus prometeu fazer algo lindo com a sua dor. Um grande pregador disse uma vez: seu maior ministério provavelmente surgirá de sua maior dor. Esta afirmação capta toda a ideia de como a vida pode mudar quando as nossas perspectivas mudam. Quando entender que Deus sempre usará a sua dor para te preparar para coisas maiores, você confiará nele mesmo quando tiver todos os motivos para chorar de frustração. Um debate comum que considero irracional, especialmente entre os cristãos, é se Deus é responsável por situações dolorosas ou se ele apenas permite situações boas e algo está errado quando passamos por um momento difícil. Bem, existem muitas explicações para essas duas teses. No entanto, depois de refletir sobre o assunto, concluí que, quer Deus esteja por trás da minha dor ou não, não vou me preocupar com isso. Prefiro escolher confiar no amor dele por mim e crer que, quer eu passe pelo fogo ou pelas águas, irei superar tudo. Aprendi isso observando a vida dos 4 rapazes hebreus que estavam cativos na Babilônia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por um lado, estes rapazes, entre muitos outros israelitas, foram tirados de suas casas e de suas terras. Suas cidades foram destruídas e seus entes queridos provavelmente estavam mortos. Como se isso não fosse suficientemente doloroso, eles foram separados de outros membros da família para serem recrutados para serviço do rei. Eles teriam que olhar para o rosto do homem que tirou deles suas casas e famílias e servi-lo todos os dias. Lendo os primeiros capítulos do livro de Daniel, podemos notar sua devoção a Deus. Embora não possamos dizer o que eles sentiram, podemos dizer no que eles acreditavam. Eles ainda acreditavam em viver para Deus, não importando onde a vida os levasse. Não se esqueça, eles foram levados cativos, porque Deus estava punindo toda a nação pela idolatria. Observe que durante o julgamento de Deus sobre Israel pelo cativeiro, algumas das pessoas que foram levadas cativas ou mortas pelas nações invasoras provavelmente não adoravam nenhum ídolo. Daniel e seus amigos eram algumas dessas pessoas. Aqui estavam eles em cativeiro, mas isso não importava para eles. Eles mantiveram os olhos em Deus, estando dispostos a confiar em sua fidelidade ao se dedicarem a Ele. Vimos desde o início como Deus começou a aparecer para eles e a confirmar a sua confiança. Daniel capítulo 1, versículo 17 diz: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso aconteceu depois de esses jovens terem pedido para serem isentos dos pratos do rei, que incluíam alimentos que eram habitualmente proibidos aos israelitas de acordo com a lei de Moisés. Não se esqueça que eles estavam em cativeiro, mas nesse cativeiro eles estavam se tornando maiores do que eles eram antes. Deus estava usando a situação atual deles para quebrar limites em nossas vidas e abri-los para novas possibilidades. Se você continuar lendo, poderá ver como esses jovens estavam dispostos a confiar em Deus mesmo quando suas vidas estavam em risco. Admiro como eles responderam ao rei quando ele ameaçou queimá-los se não se curvassem diante da estátua de ouro. Esses rapazes eram funcionários fiéis e excelentes e não trouxeram nada além de lucro para o rei. No entanto, quando foram colocados numa situação impossível, onde tiveram que escolher entre sua devoção a Deus e a sua vida, eles escolheram a sua fé. Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18 diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você consegue ver a determinação deles? Você já se queimou ou colocou a mão no fogo por engano? Eu já, e olha, é doloroso. Qualquer dor que você sinta ao colocar a mão no fogo não é nada comparado a ser jogado em uma fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. No entanto, enquanto olhavam para as chamas e possivelmente para suas mortes, esses jovens permaneceram inabaláveis. Eles confiaram nos planos perfeitos de Deus para suas vidas. Eles confiaram na soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eles acreditavam que Deus os salvaria, e se ele escolhesse não fazer isso, não mudaria a devoção deles a Deus. Ao ler mais dessa história,
você verá que eles foram jogados nas chamas, mas saíram ilesos. Qualquer que seja a sua dor, meu amigo e minha amiga, quero que saiba que Deus pode e usará essa dor para te preparar para coisas maiores. E veja só, após a libertação milagrosa do fogo, esses jovens foram promovidos. Não só foram promovidos, como o rei emitiu um decreto que reconhecia sua fé em todo o reino da Babilônia. Ouça, o fato de você estar passando por um momento difícil não significa que Deus te abandonou. Só porque tudo que você conhece e com o qual se acostumou é dor após dor, não significa que Deus não tem um plano para a sua vida. É hora de mudar as perspectivas. Tire os olhos da dor e concentre-se no plano. Você pode não conhecer os detalhes desse plano, mas se conhecer o planejador, pode ter certeza de que tudo dará certo. O que faz de um homem um soldado? Você se torna um soldado porque se identifica como tal? Será que um homem se torna um soldado só porque isso sempre foi o seu sonho e vai a uma loja comprar uniformes ou armas usadas pelos soldados? Nada disso faz de um homem um soldado. Um homem se torna soldado quando passa pelo processo que forma os soldados. Esse processo o quebra e o remodela completamente. Sua mente e seu corpo mudam e ele se torna um soldado. Ele deixa tudo para trás. Ele perde coisas para poder ganhar algo maior, a honra de representar e proteger sua nação e todos com o que ele se importa. Mas o processo nunca é fácil. Seus treinadores não pegam leve com ele. Os treinos são difíceis. Os dias e as noites são longos. Os soldados estão sujeitos a algumas das piores condições possíveis. Isso é para matá-los? Não. Em vez disso, é para despertar algo maior neles. Quando terminar o treinamento, um soldado pode enfrentar qualquer pessoa e qualquer coisa. Ele se torna mais do que o homem que era quando chegou lá, e essa mudança permanecerá com ele por toda a vida. Meu amigo e minha amiga, Deus pode fazer todas as coisas e não há impossível para ele. No entanto, existem algumas coisas que ele não pode fazer. Uma delas é que ele não pode mentir. Quando Deus fala, ele é obrigado a fazer aquilo. Quando ele fala, suas palavras são absolutas e verdadeiras. Quando ele fala, ele respalda suas palavras com sua integridade. Hoje estou lembrando que, embora você não veja ou entenda isso agora, essa dor em sua vida está sendo usada para te preparar para coisas maiores. Seu relacionamento está passando por um momento difícil? Você está tendo que lidar com um local de trabalho, um chefe, uma jornada acadêmica difícil ou qualquer outra coisa? Deus vê as suas lágrimas e, por mais que queira ver você feliz, Ele vê o quadro geral. Esta é uma jornada e você está passando por uma fase. E se tudo tem um começo, então certamente existe um fim. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 18: porque deveras haverá bom fruto, não será frustrada a tua esperança. Certamente há um fim e um futuro para você, meu amigo e minha amiga. Mantenha viva essa expectativa, esse sonho e essa esperança em seu coração. Não deixe isso morrer. Não perca a fé. Você não chega ao topo vindo do topo. Você não sobe uma montanha a partir do cume. Você começa de baixo. Enquanto estiver no fundo, escalar a montanha pode parecer impossível, mas cada subida te aproxima do topo, quer você saiba disso ou não. Davi escreveu no Salmo 66, versículo 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você consegue imaginar Deus deixando as pessoas passarem por cima daqueles que confiam nele? Você consegue imaginar Deus prometendo um futuro pacífico e depois te levando para o fogo e para as águas da vida? Provavelmente não. No entanto, todos esses caminhos são para coisas maiores. Eles são os caminhos para a abundância. Suas lágrimas não são em vão, meu amigo e minha amiga. Suas orações não estão perdidas. Deus não se esqueceu de você. Suas palavras são verdadeiras e acabei de mostrar exemplos e testemunhos dessa verdade. Deixe sua fé ganhar vida. Se recomponha e confie no plano de Deus. Há uma visão maior, e nessa visão você é 10 vezes melhor, 10 vezes mais forte e 10 vezes mais sábio do que isso. Talvez você esteja se perguntando: eu creio, mas não sei como confiar em Deus apesar da minha dor. A resposta se encontra na palavra, em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
A resposta é esperar em Deus. É assim que você confia a Ele sua dor. Não se apresse em buscar alívio e conforto. Às vezes, essas são armadilhas do inimigo para comprometer você. Isso funciona como um ladrão da recompensa do cristão e faz você perder as coisas pelas quais trabalhou e ganhou ao longo do tempo, apenas para desistir delas no último minuto. Em vez disso, fique com as promessas de Deus para você. Não pare de orar, não pare de agradecer a Deus. Deus está sempre nos observando para ver como lidamos com nossa dor. E o louvor em meio à dor é uma das melhores maneiras de demonstrar fé e confiança em Deus. O louvor desvia nossa atenção da dor e dos problemas, e o agradecimento nos concentra na integridade e na fidelidade de Deus, que é capaz de mudar as coisas. Não pare de compartilhar sua fé e defender Jesus. Não pare de ler a Bíblia todos os dias. Não pare de meditar nas promessas de Deus para você. Não pare de servir na sua igreja local e de apoiar outros no seu próprio processo. À medida que você continuar nessas coisas, apesar dos seus próprios desafios e dores, Deus começará a trabalhar algo dentro de você. Com o tempo, esse trabalho se revelará, tornando você um testemunho vivo da fidelidade de Deus, assim como Jó na Bíblia.